Boa noite, águias. Boa noite, mulheres águias. Que delícia, hein? Que delícia! Que coisa mais maravilhosa voltar com o nosso evento semanal. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Espero que sim. Adriele e Daisy, estão me ouvindo bem? Organizei aqui um cenáriozinho bem especial pra gente. Nosso cantinho, né? Nosso cantinho que eu já vinha... Lu, querida, nosso cantinho que eu já havia falado pra vocês, que a gente ia organizar um espaço aqui super especial para voltar com as nossas lives. Dani, Karina, que delícia! Áudio e vídeo ok, obrigada Mari. Vocês sabem que eu fico com o microfonezinho aqui, né? Para deixar o áudio mais limpinho. Então sempre preciso de um okzinho. Minha primeira noite das águias. Acho que é Ana. Seja bem-vinda, Ana. Cantinho lindo. Que bom que vocês gostaram, né? Tudo foi feito aqui com muito, muito carinho. E hoje, né, gente, eu vou contar para vocês um pouquinho sobre as minhas transições de carreira, que foram 4, tá? E qual foi esse último despertar, né? Que foi dos negócios família, agora aqui full time pro digital, que foi bem difícil, né? Foi bem difícil, ainda está sendo, mas que valeu muito a pena. Primeira vez aqui, um monte de gente, muitas águias. Primeira vez aqui no Quinta das Águias. Vocês vão gostar bastante. Robertinha, seja bem-vinda. E, ó, o nosso título ali, transição de carreira, tempo de Deus, medo, coragem, apego e mais um monte. Ai, que bom, Lene, que você gostou. Fezinha chegando. E eu já vou começar porque tem muito, muito assunto pra gente conversar. Eu quero fechar uma horinha aqui o nosso Quinta das Águias. Eu trouxe uma frase, né, que eu publiquei ali no post, que eu queria... Vocês estão com um caderninho de guerra na mão, né? Canetinha, vocês sabem que eu adoro essa biquezinha aqui, né? Várias cores. E, claro, né, a palavra de Deus. Sempre a palavra de Deus conosco. Então, nós vamos usar esses 3 elementos, tá? E eu trouxe uma frase que é: recomeçar é dar a si mesmo uma nova chance, tá? Recomeçar, anota isso aí, ó. Anota essa frase aí no caderno de guerra. Recomeçar é dar a si mesmo uma nova chance, né? Tem pessoas que têm medo de recomeçar, concorda? Resistência de recomeçar. De 0 a 10, como que é recomeçar para você? Recomeçar para mim é fácil, nota 10. Recomeçar para mim é mais ou menos, é um 7. Não, recomeçar para mim é um grande desafio. Nota 3, 2, 0. Como que é recomeçar para você? Eu recomecei 4 vezes de uma forma assim, uma mudança grande as 4 vezes. 8, né? Escreve aqui, como que é recomeçar para você, de 0 a 10. Olha, até essa minha última transição, recomeçar para mim era 8. Essa última transição, recomeçar para mim foi 4, tá? Foi mais difícil. E eu vou contar para vocês. Vou contar tudo. Parte, né? Porque em uma hora não dá tudo. Mas vamos lá. Vou contar uma historinha que vocês adoram, né? E é muito bom quando a gente compartilha. Nossa, vocês estão bem, né, gente? A Isa 8, a Silvia 8 também. A outra Silvia aqui 2, a Adriele 7. Recomeçar não é uma coisa muito fácil, mas é necessário. Lá atrás, né? Vou começar lá atrás. O meu primeiro trabalho, a minha primeira profissão foi a aeromoça, né? Porque na época a gente não falava comissária de bordo, a gente falava aeromoça. E eu com 18 anos finalizei o ensino médio,
Eu queria muito ter independência financeira. E meu pai tinha comércio naquela época. E nós tínhamos um cliente que sempre passava lá na porta do comércio, tá? Na porta da loja. Eu trabalhava com a família, né? Com os meus pais. E ele sempre que passava lá, ele era um comissário de bordo aposentado da Varig. Era um senhor já com uma certa idade. E ele sempre passava lá e toda vez que ele me via, ele dizia assim, ó. Ele dizia para mim, você é muito bonita, você precisa ser aeromoça. E eu nem sabia direito o que era isso. E toda vez ele passava lá, e que me encontrava, ele dizia, você precisa ser aeromoça, você é uma menina muito bonita. Até que um dia ele passou, falou aquilo novamente, aquilo despertou. E eu falei, tá aí, quanto que... Eu pensei assim, mas quanto que ganha, né, uma aeromoça? E na época era um valor muito interessante, eu buscava a minha independência financeira. E ele falou, não, você nem precisa fazer uma faculdade para isso, você faz um curso mais rápido. E eu fui buscar aquilo, vi que era um curso rápido, fiz o curso rápido, terminei o curso em 4 meses, em questão de mais 2 meses, mais 3 meses, a empresa me chamou, fiz um processo seletivo e passei. Quando eu vi, gente, eu estava no céu, literalmente, voando. E passou ali poucos meses e eu pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Isso, aquilo lá, aquele universo, né? Aquela rotina, eu enjoava muito, até hoje eu enjoo muito, né? Para voar. E eu pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não é aquilo que eu sonhei para minha vida, não é o que eu idealizei. Agora eu preciso sair daqui. Como que eu vou sair daqui, né? Aí tracei um plano, né? Trabalhei ali um determinado período, fiz uma reserva financeira e ali foi a minha primeira transição de carreira. E aqui eu já abro um parênteses, tá? Que grande parte das vezes, presta atenção, aquilo que é bonito, aquilo que é estético, aquilo que é atraente, né? Aquilo que te traz um bom retorno financeiro. Grande parte das vezes aquilo é só atraente. Não é aquilo que Deus nos fez para ser. Quando eu falo sobre essa história, as pessoas dizem, então é por isso que você tem esse jeito, né? Por isso que você tem esses trejeitos, por isso que você fala dessa forma, você realmente é parecida com uma aeromoça. Claro que lá eu fiz muitos treinamentos, né? Lá foi realmente uma escola para mim, uma escola para minha vida, né? E talvez este foi o objetivo, né, que Deus me colocou lá. Mas logo, em questão de 2 anos, eu tive esse despertar que aquilo não era aquilo que Deus me fez para ser realmente, né? E eu consegui sair da aviação. Quando eu pedi demissão, gente, vocês devem imaginar, né, o que eu ouvi, né? Meu Deus, como que você teve essa coragem? Você é louca, como que você abandona esse sonho? Porque na época, eu estou falando de coisa de 25 anos atrás, né? Era um glamour, né? Era um sonho na vida das pessoas. E eu, né, com aquela coragem de menina, encerrei aquele ciclo. Eu já era noiva do meu marido, já era noiva dele, que a gente se conheceu já há muitos anos. A gente casou, o Arthur veio rapidinho e eu comecei novamente uma nova história, tá? Então essa foi a primeira transição de carreira. Foi meu primeiro não, né? Porque na vida a gente precisa também saber dizer não, né? Principalmente para aquilo que, como eu falei assim, aquilo que enche os nossos olhos. Mas grande parte das vezes, né, porque enche os nossos olhos de beleza, de estética, de glamour, é a nossa história. Pode ser apenas uma história que você aprecia, mas não é a nossa história. Não vamos muitas vezes a gente se deslumbra, né? Eu me deslumbrei com aquele sonho, com aquele universo, com aquela beleza, com aquela estética, aquela valorização.
Mas quando eu cheguei lá, eu percebi que aquele não era o meu lugar. Bom que eu percebi rápido e tive essa coragem de sair, né? Aí, logo entrei no universo da estética e cosmética, onde eu fiquei 20 anos. Gente, você tem ideia do que é 20 anos? Você consegue ficar 20 anos no mesmo lugar? Sim ou não? Escreve aqui. Para vocês, poxa, para mim é tranquilo ficar 20 anos fazendo a mesma coisa. Não, para mim eu não consigo. 20 anos fazendo e falando a mesma coisa, para mim é muito difícil. Hoje, quando eu falo para as pessoas, aí eu fiquei 20 anos. Nossa, 20 anos? 20 anos é muita coisa, sim, mas passa muito rápido. Ó, não, sim, não. Então eu fiquei, gente, 20, quando eu falo a palavra 20, o termo, né? 20 anos, eu penso, poxa, como passou rápido e como eu consegui me manter 20 anos, gente, fazendo não a mesma coisa, né? Eu me reinventei muitas vezes. Olha só, quando a gente fica muitos anos dentro de um segmento, a gente precisa se reinventar, viu? A gente se reinventa, a gente faz transições várias vezes dentro do mesmo segmento, senão você não consegue se manter. Os nichos mudam, né? Então, eu fui mais de 10 anos professora em uma universidade, prestei muita assessoria para a indústria cosmética, ministrei cursos pelo Brasil todo, viajei várias vezes para a Europa, ministrando cursos, palestras, eventos, né? Que foi também maravilhoso. Fiz formação na área de desenvolvimento humano, né? Que foi daí que eu fui conhecendo um pouco mais o ser humano. Né? Logo comecei a estudar teologia. Enfim, sim, sempre se capacitando e renovando. Exatamente. Nenhuma área, gente. Se você é uma advogada, uma arquiteta, uma dentista, enfim, médica, qualquer área, a gente precisa ir se reinventando dentro do próprio segmento, né? Então eu fiz muita coisa dentro da estética e cosmética. Eu comecei na rede social, na internet, na verdade, em 2012. 2012 eu fiz meu primeiro site, porque como eu escrevia artigos dentro do segmento, eu queria publicar eles na internet. Então eu precisava de um site, de um blog. Então, quando eu fiz esse site também, as pessoas, meu Deus, né? Será? Será que é legal fazer isso? Porque na época, né, era tudo muito novo. No YouTube eu entrei em 2014, as coisas eram muito diferentes. Então eu fui realmente me reinventando para me manter 20 anos dentro daquele segmento, tá? Foi um esforço tremendo. E gente, o que eu percebi ao longo da minha jornada no mercado de trabalho é que, presta atenção, só muda o endereço, tá? O trabalho, o esforço, a dedicação, a expertise, a visão de águia, o se reinventar, é para todas as áreas. Poxa, às vezes você não está muito bem onde você está, talvez é tempo de se reinventar, é tempo de falar de uma forma diferente dentro do seu próprio segmento. De falar diferente, de se posicionar diferente, de aprender uma habilidade diferente dentro do próprio segmento, né? Então eu fiquei 20 anos porque eu me reinventei, eu fiz de tudo, eu só não tive uma indústria cosmética, tá? Em 20 anos dentro da estética e cosmética, eu só não tive uma indústria cosmética, uma marca de cosméticos. Eu tive muitos convites, muitos empresários, né, me ofereceram sociedade, até porque eu conhecia muito bem, então a minha mão de obra ali era muito interessante, minha expertise era muito interessante e, né, esse empresário seria o investidor. Mas isso era algo que eu não tinha interesse. Então chegou um momento, lá quando eu fiz 18 anos de profissão mais ou menos, eu entendi que, poxa, eu acho que a minha história está chegando perto do fim. Então, 3 anos antes, tá? Mais ou menos uns 3 anos antes, 2 anos e meio
antes de eu encerrar esse ciclo, eu comecei a entender que de tudo eu já tinha feito. E guarda essa frase aí para vocês. O que tem que morrer, tá? E o que tem que viver, tem que viver. Os ciclos se fecham. Os ciclos se fecham. É muito importante que os ciclos possam se fechar. É muito importante. Ó, recomeçar é dar, aqui a frasezinha, é dar a si mesmo uma nova chance. Não esqueça disso, tá? Porque a gente vai deixando ciclos abertos e olha só, e olha o perigo. E o nosso comprometimento, a nossa motivação, a nossa disciplina, o nosso empenho, ele vai diminuindo se você não fecha o ciclo no momento certo. E daí a sua entrega é uma péssima entrega e você começa a se tornar um profissional ruim. E aquela história bonita, o que acontece? Ela se apaga. Então eu não queria que isso acontecesse, sabe? Não, preciso encerrar esse ciclo antes que a minha entrega, né, diminua, antes que a qualidade do meu trabalho diminua. Porque você pode ver muitas pessoas, o que acontece? Muitas pessoas, muitas vezes, né, estão cansadas ali daquele trabalho, daquela profissão e a qualidade do trabalho vai diminuindo, a prestação de serviço vai perdendo a qualidade. Por quê? Porque aquele ciclo já se encerrou há muito tempo, tá? E foi então que eu encerrei esse ciclo com muito amor, com muita gratidão, fui muito feliz dentro da área da estética e cosmética e fui me dedicar aos negócios da família, tá? Agora a gente tá chegando pertinho aqui dessa nova fase. Fui me dedicar aos negócios da família. E os negócios da família têm relação com o mercado imobiliário e a construção civil. E, gente, assim, ó, o meu marido me chamava já há muito tempo para trabalhar com ele, né? Muito tempo, muito tempo. Até eu vou falar uma coisinha aqui que eu não faz parte disso aqui, mas já contei outras vezes. E eu tinha uma crença. Tá? Eu tinha uma crença em trabalhar com o marido. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Mulheres, presta atenção. E eu tinha uma crença em trabalhar com o marido. Por quê? Porque eu venho de uma família que tem negócios, né? Meu pai sempre teve comércio. Eu venho de uma família que todos trabalhavam juntos. Tá? E eu percebia muitos atritos familiares. E eu pensava, gente, eu nunca vou trabalhar com meu marido. Nunca na minha vida, porque o meu casamento vai acabar, meu casamento vai destruir, né? Nunca que eu vou fazer isso com o meu relacionamento. E os familiares me diziam também, nunca trabalha com o marido, nunca trabalha com o marido. Não se deve trabalhar com o marido. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Há anos, né, gente? Anos. Até que um dia, olha só como Deus é perfeito, né? Chegou um vídeo para mim de uma pessoa que dizia o seguinte: se o seu marido não fosse o seu marido, você seria sócia dele? Gente, vocês acreditam? Quando eu recebi esse vídeo, eu estava realizando um curso, se eu não me engano, em Aracaju. Eu estava em um hotel em Aracaju e, de repente, aquele vídeo chegou para mim com essa pergunta. Se o seu marido não fosse seu marido, você seria sócia dele? Gente, a minha resposta no momento imediato foi sim. Então, aí o vídeo continuava. Então, por que você não pode trabalhar com seu marido? Falar para vocês que eu fui às lágrimas. E eu entendi que aquela minha negação de anos era uma crença que eu tinha.
por conta da ancestralidade. É que eu venho de uma empresa familiar. Eu cresci em uma empresa familiar, sabe? Ó, Jane, te conheci aqui em Aracaju. Ai, que saudade de Aracaju. E, gente, eu já estava ali, né, com aquele movimento de transição de carreira. Quando eu encontrei esse vídeo, eu não tive dúvidas. Eu não tive dúvidas. Eu cheguei em casa, falei pro meu marido, né, olha, eu quero trabalhar contigo. Eu me emocionei, eu fico até emocionada. Eu chorei, né, eu entendi, poxa, como a gente... Ainda eu falei hoje nos stories, né? Nós não somos os nossos pensamentos. Nós não somos as nossas crenças. Tome cuidado com isso. Tome cuidado. Muitas vezes aquilo que você acredita, aquilo que você acha que é verdade, é uma grande crença que você tem na sua vida. E eu quebrei essa crença naquele momento. E eu pensei, poxa, essa história não é minha. Né? Esse medo de trabalhar com o marido, esse medo de empresa, esses atritos de empresa familiar, não é uma história minha. E eu rompi com aquela corrente e fui trabalhar com o marido. E foi algo sensacional e espetacular. E nesse período, esses 3 anos que eu fui para a nossa empresa familiar, que eu trabalhei ao lado do meu esposo, eu falava sempre uma frase aqui, e que muitas de vocês guardaram no coração, que se trata, Deus nos coloca no lugar que nós devemos estar, tá? Segura essa aí. Deus nos coloca no lugar que nós devemos estar. E quando eu estava nos negócios da família, gente, só isso que eu pensava, Deus nos coloca no lugar que nós devemos estar. Por quê? Porque tinha tanta coisa para mim fazer lá, tantos projetos eu e meu esposo fizemos, né? Tantos excelentes negócios nós fizemos, que eu não imaginava nenhum outro lugar no mundo que eu deveria estar, que era não ser ali. E o meu marido dizia, poxa, por que você não veio antes, Van? Me chama de Van, né? Van, por que você não veio antes? Por que tu não veio antes? Eu falei, não. Este era o momento. Antes, eu não estaria preparada para estar aqui. E foi simplesmente maravilhosa a nossa parceria. Simplesmente maravilhosa, no tempo certo, no momento certo, na hora certa. Tá? E quando eu estava lá, na empresa do marido, bem feliz, né? Nós estávamos lá trabalhando, nos estressamos muito também, porque os negócios são muito estressantes, né? Então, houve um peso também, mas nós conseguimos manter o equilíbrio do casal. Um dia eu vou falar uma live sobre trabalhar com o marido, né? O ambiente era muito estressante, os negócios muito estressantes, mas nós fechadinhos, eu e ele ali, ó, firme, sabe? Nos mantendo de pé diante dos negócios, diante dos desafios. E isso foi muito poderoso entre nós, foi muito poderoso. E nos divertimos muito também, né? E agora, né? Agora eu pedi pra ele dar uma filmadinha aqui, né? Que eu botei no stories aqui. Eu falei, ó, tá vendo? A gente tá juntinho novamente, né? Agora a gente não se desgruda mais. Quando conheci seu canal, que delícia. Depois eu quero ler aqui as mensagenzinhas. É minha frase do coração que me faz chorar muito. Deus nos coloca no lugar que nós devemos estar, né? Essa é uma grande verdade. E me fugiu uma coisinha que eu falar pra vocês bem importante aqui. Ah, tá, lembrei. Se você, preste atenção, tá? Tem oportunidade de trabalhar com o marido em algum projeto, tá? Se o marido tem uma empresa e chama você porque ele precisa da sua força, vá, tá? Vá trabalhar com o marido. Por quê? Casais felizes enriquecem, tá? Casais felizes enriquecem juntos. Tem um livro mais ou menos que é isso aí.
tá certo? A força de trabalho do marido e da esposa, gente, é uma bomba de prosperidade. Não esqueça disso, tá? O trabalho do marido junto com a esposa é uma bomba de prosperidade. Se você tem a oportunidade de trabalhar com o marido, que nós temos essa capacidade, né, mais gerencial, organizadora, né? Nós somos mais comunicativas, então para vendas a gente consegue dar essa alavancada, principalmente junto com o marido. Eu trabalho com meu esposo há 23 anos, que bênção, que bênção. E o que aconteceu? Nós lá trabalhando, aí que foi o despertar, tá? Segura agora o despertar para o digital. Eu fui fazer o meu exame o ano passado de rotina de mama. Fui fazer minha mamografia, fui fazer meu ultrassom de mama, de axila, né? Depois dos 40 anos, a gente precisa fazer esses exames. E o dia que eu fui fazer o exame, vocês sabem, quem tá aqui comigo já conhece um monte de historinha, né? Vocês sabem que eu gosto muito da catedral, lá da Catedral de Florianópolis, né? Então, sempre que eu vou pro centro, eu marco tudo pro início da tarde, porque às 11 horas, na Catedral de Florianópolis, tem a reza do terço, né? E eu sou apaixonada pela reza do terço, então eu passo sempre lá na catedral para fazer a reza do terço. E eu cheguei mais cedinho, lá na reza do terço, cheguei mais cedinho, e sentei lá, né, no banco da igreja. Aquele dia ainda me confessei, fui mais cedo para fazer a confissão acontece o dia todo lá. Me confessei, sentei ali, baixei a cabecinha assim, né, estava baixando a adrenalina, estava fazendo as orações, né, devido ali a confissão que eu tinha feito. E eu senti alguém tocando o meu braço. Era o Senhor que organiza ali a reza das dezenas. E ele perguntou se eu queria rezar uma dezena. E eu falei, fiquei até feliz assim, nossa, né? Que privilégio, né? Rezar uma dezena do terço na catedral. Aí, chegou a minha dezena, levantei, peguei o microfone, a catedral tem até bastante gente nesse horário, às 11 horas. Peguei o microfone, né? A gente fica de frente para Nossa Senhora, tem uma imagem linda, enorme. Você que um dia vier a Florianópolis, né? Visite a Catedral de Florianópolis, uma imagem linda de Nossa Senhora. Eu peguei o microfone e comecei a reza do terço. Gente, teve um momento que eu, olhando para os olhos de Nossa Senhora, eu tive a sensação que ela ia me falar alguma coisa. E eu me perdi na reza do terço. Eu me perdi completamente. E a catedral, né, com bastante pessoas e eu com o microfone na mão. E o Senhor veio, certo, aí pessoal, tá passando mal, né? Ele veio me ajudar, porque ele viu que o meu corpo, que eu perdi a força e a minha mão, inclusive, baixou. Porque eu fiquei aguardando o que Nossa Senhora queria me falar. E daí quando ele chegou, eu dei aquela despertada, eu falei, não, eu tô bem. E continuei a reza, né? Eu acho que eu rezei umas 15 Ave Marias, porque eu perdi a conta, né? Mas melhor mais do que menos, né? Enfim, e aquilo me assustou muito. Eu fiquei pra missa, depois tem a missa, fiquei pra missa e logo fui fazer os exames. Quando eu cheguei para fazer os exames, botei aquela roupinha, e a médica começou a fazer ultrassom na minha mama direita, começou a fazer ultrassom e, gente, a médica se desequilibrou. A médica se desequilibrou.
Sabe o que é uma pessoa ficar extremamente nervosa? E começou, que nódulo é esse? Você já tinha esse nódulo? Ela largou tudo, pegou os meus exames anteriores, começou a folhear aquilo de uma maneira assim muito agitada, muito nervosa. E eu falei para ela, nossa, a senhora está me deixando muito nervosa. Eu falei para ela, eu entrei aqui de uma forma e eu vou sair de outra. Aí eu fiquei ali na maca, né, com aquela vulnerabilidade toda, e ela extremamente nervosa, ansiosa, mexendo nos papéis e mexia novamente no ultrassom. E, gente, naquele momento, tá? Eu fechei os meus olhos e pensei assim: eu já sei o que a senhora, o que Nossa Senhora queria me falar. Eu vou viver a minha verdadeira conversão. E eu saí lá da clínica muito abalada, porque ela já falou, olha, tu vai ter que fazer uma biópsia, né? Vai ser necessário, existe uma borda irregular. Então, depois que passou tudo, o nódulo tinha todas as características de malignidade. Por isso, o desespero dela e a falta de ética, obviamente, né? A falta de ética, né? Um paciente não pode viver esta ansiedade. E nesses 20 dias, né? Que até o diagnóstico sair por completo, nesses 20 dias, né? Eu vivi o meu processo de conversão. Eu vivi exatamente aquilo que Jesus nos ensinou na oração que Jesus nos ensinou. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, né? Quando a gente percebe que a gente não tem controle de absolutamente nada, o que é conversão? Quando que eu vou me sentir convertida? Eu quero me sentir convertida quando nós temos que entregar tudo na mão de Deus. Tudo na mão de Deus. Aí você percebe que você é a pessoa dependente de Deus é uma pessoa convertida. E nesses 20 dias, tá? Eu passei por um médico, né? Um oncologista, especialista. Fiz biópsia, passei por todo o processo, E o médico, gente, olha a boca de Deus, presta atenção, na boca de Deus. O médico que me atendeu foi um médico muito especial. E ele falou algo que abriu os meus olhos. Ele assim pra mim, Vandressa. Ele falou assim pra mim, Vandressa. Todas as mulheres que vêm ao meu consultório com casos semelhantes ao teu, olha só, tem muitas coisas parecidas com você. Aí ele citou três. Aí ele falou o seguinte, mas porém, são mulheres que têm 10 anos a mais que você. Eu estava com 43 anos. 42 anos. Eu estava com 42 anos. Ele falou, mas as mulheres que vêm até aqui são mulheres na faixa de 52, de 55, e você tem as mesmas características que elas. E eu pensei assim, poxa, que características? Aí ele falou 3. Um casamento longo, de muitos anos. Filhos adultos, que é o que eu tenho. E realização profissional. E você tem tudo isso, Vandressa, com 42 anos. Aí ele perguntou, por que você antecipou tudo isso? Que pressa é essa? Olha isso. Que pressa é essa?
O que te resta mais fazer na vida? Gente, eu esqueci até do nódulo. E eu pensei, meu Deus, por que que eu antecipei tantas coisas? Por que que eu corri tanto? E o que me resta na vida diante da sensação de finitude? Porque quando você espera um diagnóstico, quem já viveu a espera de um diagnóstico, você, de uma incerteza, você enxerga a finitude da vida, que a vida tem um fim, né? A vida terrena tem um fim. A gente aguarda a vida eterna, mas essa vida terrena tem um fim. E aquilo bateu muito forte no meu coração. E durante aqueles 20 dias eu pensava, poxa, e aquele projeto digital, né? Que eu tenho interesse de fazer esse aqui. Porque quando eu fui para a empresa dos negócios da família, eu falei para o meu marido, olha, eu vou ficar aqui 10 anos. Depois de 10 anos, eu vou fazer outras coisas. E eu lembrei, quando o doutor falou, o que te resta fazer? Eu lembrei, gente, que aqueles 10 anos que eu falei para o marido, tudo aquilo que eu sonhava fazer em 10 anos na empresa da família, eu fiz em 3 anos. Olha isso. Eu já tinha feito. A gente já tinha feito bons negócios, a gente já tinha feito um monte de coisa legal. E eu pensei, meu Deus, meu Deus. Eu pensava, eu sonhava em ser catequista, mas eu não ia atrás. Eu não ia atrás. Eu tinha medo. Eu queria trazer tudo que eu estudo, as minhas experiências, as minhas vivências para cá. Mas depois eu faço, outra hora eu faço. É o chamado de Deus, o chamado de Deus. E eu pedia, nas minhas orações, eu pedia, Deus, prova a minha fé. Em todas as minhas orações eu pedia, Deus, prova a minha fé. E eu tive uma prova de fé. O sobrenatural, ele existe, gente. O sobrenatural, ele existe. Deus fala conosco o tempo todo. Deus fala conosco o tempo todo. Mas a gente precisa ouvir. Olha o que eu pedia para ele. Deus, prova a minha fé. Em todas as minhas orações, Deus, quero provar a minha fé. Porque a minha caminhada cristã, gente, ela começou em 2012. 2011 para 2012, a minha caminhada cristã. Ela começou lá atrás e eu pedia para Deus provar a minha fé. E Deus me mandou uma experiência para que eu pudesse entender o que é conversão, o que é dependência de Deus, né? O que é colocar na mão de Deus e acreditar que o que Ele quer para nós prevalecerá. E nesses 20 dias, né, de diagnóstico, tudo isso aconteceu. Eu falei para o meu marido, olha, eu acredito que eu preciso seguir o chamado, né? Eu não posso mais fugir, eu não posso mais negligenciar, eu não posso mais ter medo da vontade de Deus. Não posso ter mais medo da vontade de Deus. O meu marido muito emocionado também, né? Porque meu filho não sabia nada do que estava acontecendo. Ele falou, não, Van, tu merece. Tu merece seguir o que o teu coração tá te chamando, né? O que Deus tá falando contigo. E a gente já fez tudo o que tinha para fazer. O ciclo pode ser fechado. E, gente, quando eu tomei essa decisão, né? Assim, ó, se eu tiver um diagnóstico positivo, se eu tiver saúde para construir essa caminhada, né? De saída dos negócios da família e realmente seguir o chamado de Deus. Se eu tiver saúde, disposição, eu vou seguir esse caminho. Então, depois de 20 dias veio o diagnóstico, era um nódulo benigno. E quando eu recebi aquele diagnóstico, sabe onde eu fui? Eu fui lá falar com o pároco, lá com o padre Jair.
Falei, olha, Padre Jair, eu queria muito ter um grupo de oração na igreja, quero me colocar à disposição. E foi aí que as coisas começaram a acontecer, tá? Então, eu quero trazer para vocês isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Quem está com a Bíblia aí, que eu pedi para vocês, né? Trazerem a Bíblia. Quem está com a palavra de Deus, eu tenho aqui já a fitinha, ó. Você vai abrir em Gênesis 3:9, tá? Anotei aqui. 3:9. Presta atenção. 3:9. Abre aí, Gênesis 3:9. Olha só. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe: onde estás? Olha só. Quando Deus chamou o homem lá no jardim do Éden, onde estás? Ele estava procurando o homem. Os nossos primeiros pais. A este momento, quando Deus chamou os nossos primeiros pais, ambos já haviam pecado. Já haviam caído no pecado. Já haviam sido seduzidos pela serpente. O homem, a este momento, era corrupto e profano. E olha só o que ele responde. Ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim? Tive medo. Tive medo. Então, gente, nós que temos a mancha do pecado original, ainda pela transmissão dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, mesmo passando pelo batismo, né, onde nós nos tornamos corpo de Cristo, nós ainda temos, infelizmente, essa mancha do pecado original. Então, nós temos medo da vontade de Deus. E eu sempre neguei, gente. Eu estou nessa caminhada desde 2012. Sempre compartilhava algo aqui com vocês, né? Mas até me comprometer em trazer algo a mais, estudar verdadeiramente, compartilhar experiências e vivências, né? Nosso objetivo é construir agora uma escola digital para mulheres linda, né? Que possa realmente transformar a vida de muitas mulheres e famílias. Mas nós temos medo da vontade de Deus, tá? Mas nós precisamos o quê? Quebrar esse medo. Confiar em Deus. O objetivo de Nossa Senhora, qual o objetivo de Nossa Senhora? Nos levar para Deus. O objetivo de Nossa Senhora é nos levar para Deus. Romper com esse medo que nós temos. A devoção a Nossa Senhora, ela nos pega pela mão e nos leva ao Filho. Então, essa vida de oração, né, a reza do terço, nos faz estar mais próximos de Nossa Senhora e, consequentemente, mais perto de Deus, mais perto de Jesus, tá? Então, quebrar essa crença, essa crença não, né? Essa marca, este medo de Deus, medo da vontade de Deus. Esses 20 dias, gente, que eu fiquei esperando o diagnóstico, muitos momentos eu tive medo da vontade de Deus. Muitos momentos eu tive medo da vontade de Deus. Em outros momentos, momentos de consciência, né, os melhores momentos de consciência, eu entregava na mão de Deus. E vocês acreditam, isso eu nunca contei. No dia que eu fui receber o diagnóstico, eu passei novamente na catedral, participei da reza do terço, não rezei a dezena ali, né? Fiquei quietinha lá num cantinho. E quando eu fui tomar a hóstia, quando eu fui receber o corpo de Cristo, vocês acreditam, gente, que eu recebi 2 hóstias? 2 corpos de Cristo. Quando eu senti na minha boca 2 hóstias, eu pensei, meu Deus, meu Deus,
Eu vou seguir a sua vontade. Eu estou entendendo. Eu vou ser obediente, tá? A obediência nos leva à conversão. A obediência, tá? A obediência. Ó, a Maria aqui fazendo os exercícios preparatórios para a consagração à Nossa Senhora. Exatamente. Eu me consagro todos os anos a Nossa Senhora. Esse ano eu também já fiz a minha consagração. Importante renovar todos os anos. Mas em outro momento eu falo sobre a consagração à Nossa Senhora. É muito importante a gente fazer anualmente. E, olha só, uma outra passagem que eu vou trazer aqui para vocês, anotem aí, é Lucas 24, 32, tá? Lucas 24, 32. Presta bem atenção nessa passagem. Lucas 24, 32. Essa passagem nos fala sobre os discípulos de Emaús. Olha só. Eles caminhavam com Jesus em direção, né, a Emaús, e eles não reconheceram Jesus. Olha só. Imagine você caminhando, conversando com Jesus, e eles não reconheceram Jesus. Aí, um pouco mais à frente, quando Jesus partiu o pão, imediatamente eles reconheceram, e depois um falou para o outro, aqui ó, não nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras, né? Outras traduções dizem, né? Não ardia o nosso coração, né? Quando ele caminhava conosco, né? E nos falava sobre as escrituras. Então, gente, assim, ó, aquilo que Deus nos fez para ser, preste atenção nisso. Aquilo que Deus nos fez para ser, o nosso coração entra em brasas. O nosso coração arde. O nosso coração realmente pega fogo. Presta atenção nisso. Muitos se perguntam: poxa, o que Deus me fez para ser? Aqui, qual a minha vocação? Qual a minha missão? Você vai sentir o seu coração se abrasar. E é interessante que esse coração que se abrasa é a sua maior habilidade. É aquilo que você faz com maestria. Eu tive uma... Eu quero depois falar melhor sobre essa história, tá? Eu tive uma aluna que ela trabalhava na área da estética e cosmética. E há pouco tempo eu encontrei ela aqui na rede social. Ela sempre pintou, tem uma habilidade em pintura. E ela pintava porcelanas. Gente, eu fiquei chocada quando eu vi essa menina pintando porcelanas. Eu pensei, gente, de onde saiu essa habilidade? Ela sempre teve com ela esta habilidade. Hoje ela tem uma empresa de porcelanas, de pintura à mão. E ela, inclusive, vai me mandar um presente. Eu fiquei super emocionada. Vai me mandar a imagem da Nossa Senhora pintada à mão. Imagina só o quanto o coração dessa jovem águia abrasava quando estava em contato com os pincéis, com as tintas, com as porcelanas, e indo por um caminho completamente diferente. Completamente. E não só nas questões profissionais do mercado de trabalho, muitas mães, né, mulheres que trabalham, saem do mercado de trabalho e retornam para suas casas para cuidar do seu lar, para cuidar dos seus filhos. É onde o seu coração se abrasa.
E muitas mulheres que estão em casa olham para o mercado de trabalho e acreditam que lá está a sua brasa no coração. Não. Talvez ali seja o seu lugar, né? A gente não pode, como eu falei lá no início, a aviação, aquela estética, a aviação, né? Aquela beleza, aquele deslumbre, aquele luxo, que na época era um luxo, não era onde o meu coração se abrasava. O meu coração sempre pegou fogo na comunicação, nos estudos, na sala de aula, na educação. É ali que o meu coração se abrasa. É ali que o meu coração pega fogo. Certo? Então, pensa um pouquinho, né? Aonde eu sinto aquele calor? Não é a emoção. Toma cuidado com as emoções. As emoções enganam o nosso coração. Nós estamos falando de brasa, né? De fogo, de calor, de vocação. Aquilo que Deus nos fez para ser, tá? Deus não fez todas as mulheres para se tornar uma businesswoman, né? Uma grande empresária. Tem mulheres que têm esse tino para os negócios, né? Para a área gerencial, para a área de vendas. Outras não. Outras não. E a história da outra, o coração, a brasa do coração da outra, não é a brasa do seu coração, tá? A gente vive num mundo que parece que todas as mulheres precisam ser uma businesswoman. Não. Cada uma tem a sua vocação. Cada uma vai ter aquela chama queimando dentro do coração. E a gente tem que entender quando a gente está caminhando, né, em direção a Emaús, né, a gente tem que pensar, poxa, não ardia o meu coração quando eu passei por lá? Talvez seja a sua casa, talvez seja uma outra atividade que você precisa fazer. Tem uma pessoa que nós conhecemos na família, não na família, né? Nós conhecemos, a minha família conhece, eu, meu esposo e nosso filho conhece essa pessoa, né? E é uma pessoa que volta e meia passa uma dificuldade financeira. E ela cozinha assim, ó, perfeitamente, faz bolos maravilhosos, tem uma habilidade assim na gastronomia incrível. Sabe aquela pessoa que pega um bowl assim, pega uma bacia, um recipiente e coloca ovo, trigo, açúcar, bum, e sai um bolo? Ela é assim. Aí o meu filho assim, ô mãe, por que ela não faz bolo para vender? Eu ia comprar. Gente, ele, um guri, né? Eu ia comprar. Para um menino falar isso, é porque aquela habilidade ressalta aos olhos. Então, sentir o nosso coração abrasar é um dos nossos deveres, tá? Como filhas de Deus, tá bom? Estou na fase de querer virar minha chave e veio essa live incrível. Amém! Que bênção essa palavra! Agora eu vou trazer uma outra palavra para vocês, para a gente já finalizando, que é muito, muito especial, tá? Então a gente falou que nós temos medo da vontade de Deus, nós precisamos romper com esse medo, Nossa Senhora nos ajuda a romper com esse medo, tá? Nós precisamos sentir a brasa do nosso coração, sentir aonde o nosso coração pega fogo, e agora nós precisamos de fé, tá? Fé. Agora você vai abrir a sua espada, né? A sua palavra de Deus, lá em Marcos 10. Lá em Marcos, anotei até erradinho aqui, ó. Marcos, deixa eu ver aqui. Marcos 10, 46. Acho que eu botei 32 aqui. Marcos 10,
46. Marcos 10, 46. É muito linda essa passagem, gente. É muito linda. Marcos 10, 46. Eu vou ler para vocês, tá? Mas eu gostaria que vocês me acompanhassem. Marcos 10, 46. E olha só, eu vou usar uma capa, tá? Para ler essa passagem, tá bom? A gente vai falar de fé. Eu vou colocar essa capa. Opa, tô com o microfone aqui. Eu vou colocar essa capa e vocês vão entender por quê. Presta bem atenção nessa passagem, que ela é maravilhosa, tá bom? Vou colocar essa capa, ó, e vou ler aqui. Me acompanhe. Vamos lá. Chegaram a Jericó. Ao sair dali, Jesus, seus discípulos e numerosa multidão estava sentado à beira do caminho mendigando Bartimeu, que era cego, filho de Timeu. Sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, ele te chama. Olha isso, lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com ele. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: Que queres que te faça? Raboni, que é mestre, respondeu-lhe o cego: Que eu veja. Jesus disse-lhe: Vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho, né? O que aconteceu quando ele tirou a capa? O que aconteceu? Escreve aqui. O que vocês acham que aconteceu? Quando ele estava com a capa, né? Os cegos usavam capas, né? Os cegos usavam capas, né? Então, quando Jesus chamou, o que ele fez? Ele tirou a capa. Por que ele tirou a capa? Porque ele sabia que iria recuperar a visão. Antes de Jesus curar ele. A capa era uma identificação para quem tinha deficiência visual. Ele arrancou a capa, pensou: eu vou ser curado. Isso é fé. Olha o que Jesus falou aqui. Vai, a tua fé te salvou, né? Então, minhas águias, ó, tá na hora de a gente arrancar a nossa capa, tá? Literalmente arrancar a nossa capa e aprender a viver da fé, né? Perder o medo de Deus, tá? Literalmente, perder o medo de Deus, sentir o nosso coração abrasar de verdade, sem as falsas emoções, e viver, ó, literalmente, ó, abandonar a capa, né? Viver pela fé. Amém? Amém? Valeu a nossa live? Valeu? Que coisa mais linda, né? E, ó, toda live, toda Quinta das Águias, quem sabe todas as outras lives que eu fizer, eu vou dar uma tarefa secreta, tá? A tarefa secreta é só para quem assiste a live, tá bom? Deixa a live, por favor, cheguei há pouco, tá bom, querida? Eu vou tentar deixar gravado. Uma tarefa secreta, escreve aqui, tarefa secreta,
tá? A gente aprendeu bastante coisa hoje, né? Romper com medo de Deus, abrasar o nosso coração, sentir onde o nosso coração abrasa e viver da fé. Tarefa secreta, escreve aqui. Eu estou em prantos, meus corações estão batendo mais forte. Que bom, Daisy, que lindo. Tarefa secreta. Tarefa secreta, escreve aqui. Tarefa secreta, tarefa secreta. Tarefa secreta, isso mesmo. Olha só. A tarefa secreta vai ser, eu tirei desse livro aqui, tá? Vocês adoram um livrinho, né? Mas esse livro aqui, gente, eu vou falar pra vocês, ele é um livro ele não é uma leitura fácil, tá? Ele é uma leitura pesadinha. Por isso que eu indico sempre a Imitação de Cristo, que é uma leitura agradável, de fácil compreensão. Aqui, ó, O Caminho de Perfeição, de Santa Teresa d'Ávila, tá? O Caminho de Perfeição, ele tem uma linguagem, tarefa secreta, isso aí. Ele tem uma linguagem um pouquinho difícil. Por isso que eu já falo para vocês, porque às vezes, eu comprei o livro e tô com dificuldade de leitura, porque ele é dificinho mesmo, né? A Santa Teresa, ela tem porque são os pensamentos dela, né? São os pensamentos, e o pensamento de uma santa, né, gente? Com tanta maestria, né? É realmente complexo. E ela fala aqui nesse livro que tem muita relação do que a gente conversou hoje, tá? Ela fala sobre o desapego. Presta atenção. Desapego. E olha o que ela diz sobre o desapego. Mais fácil é escrever do que praticar. O que vocês acham? O apego é fácil desapegar ou é difícil? É difícil, né, gente? É difícil, né? Olha, eu precisei viver, né, um nódulo na minha mama, esse processo de conversão para eu desapegar. Porque senão eu não estaria aqui não, tá? Se Deus não me chamasse dessa forma, tá? Se Nossa Senhora não tentasse ali, ó, se comunicar comigo, né? Se eu não tivesse vivido isso, eu não estaria aqui com vocês. Pelo apego. E olha o nome desse livro, Caminho de Perfeição. Para a gente viver a nossa santidade, para a gente viver o caminho de perfeição, né? Para que a gente possa chegar no céu, gente. O desapego do que é material é muito importante. Olha só, tem uma outra parte aqui. Ela é bem honesta, ela é muito verdadeira, Santa Teresa, que ela fala. Mais fácil é escrever do que praticar. Olha só, Santa Teresa d'Ávila, gente. Falando isso, ela escreveu as 7 moradas, né? Que é o grande caminho de santidade. E, gente, tem uma... não vou falar fofoca, né? Mas tem um boato que as irmãs do Carmelo, né? Do convento, espiavam lá pela fechadura do quarto dela, diziam que ela levitava. Olha o nível, né, de evolução espiritual dessa mulher. E tem passagens aqui nesse livro que ela diz que ela levou 20 anos para ter orações meditadas num nível espiritual maior. 20 anos, gente. O nosso caminho da espiritualidade é longo, tá? É longo. E ela fala então desse desapego. Olha o que ela diz aqui, ó. Grande remédio para isso é trazer continuamente no pensamento a vaidade de todas as coisas e sua pouca duração, né? E aí, para a gente desapegar das coisas, a gente tem que começar a pensar, poxa, né? Isso aqui um dia vai passar. Tudo isso aqui, né? Tudo isso aqui um dia vai acabar. Mas a nossa alma pode ser eterna, tá? Então a tarefa secreta, presta atenção, a tarefa secreta é você descobrir no que você tem apego.
tá? O meu apego maior, gigante, era nos negócios da família. Ainda é. Que eu estou, né? Eu tenho muita participação lá, eu estou ao pouco me afastando, né? Mas foi muito difícil para mim tomar essa decisão. Deus precisou me puxar realmente de uma maneira forte, tá? Tem como é que é o nomezinho dela? A Santa Faustina, que também negava, né? Negava o chamado de Cristo. Teve um dia que Jesus apareceu para ela, né? Santa Faustina, Jesus conversava com Santa Faustina. E Jesus falou para ela, até quando tu vai me negar? E olha o apego, ela estava com apego às outras coisas, um apego às outras coisas. Então você vai fazer a tarefa secreta. O que eu tenho apego? O que impede o meu coração abrasar? O que impede, o que me faz ter medo de Deus? Porque nós ficamos, com esses apegos. Sabe o que a gente faz com esses apegos, gente? Nós tornamos um Deus, tá? O apego se torna um Deus. Olha como isso é sério. O apego se torna um Deus. Então a gente fica, poxa, quais são os meus apegos? O que impede meu caminho de perfeição? O que faz esses apegos me afastam de Deus, faz com que eu tenha medo da vontade de Deus, eu não sinto meu coração se abrasar, a minha fé fica pequenininha, tudo por conta dos apegos. Nós somos muito apegadas, muito apegadas. Você, descobrir, isso, obrigada Deise, a tarefa secreta, descobrir, né, o que eu tenho apego, sou apegada a quê? Você vai pensar. E, gente, descobrir isso é muito importante, porque o apego é uma âncora. Não esqueça disso. O apego é uma âncora. A gente pode fazer uma live só falando sobre isso. O apego é uma âncora. Se você vai fazer o seguinte, você vai escrever isso no seu caderno de guerra, tá? Você vai escrever isso no seu caderno de guerra. Bota a data, hoje é 27, né? Ontem foi aniversário do meu marido, dia 26, então hoje é dia 27, 27/4. O meu apego é este. Então eu preciso desapegar, tá? Até os filhos, tá, gente? Mas isso é um assunto por uma outra live. Olha os apegos que a gente tem com os filhos. Quando o filho vai viver sua vida, o ninho vazio, não é? Eu quase infartei quando meu filho fazia intercâmbio. Mas isso é uma outra live. Tá bom? Se você for muito corajosa, você vai escrever no seu stories, você vai me marcar. Meu apego é esse. E você me marca. Mãe Águia. Mãe Águia, meu apego é esse, se você for corajosa. Tá bom? Nossa, tenho muitos apegos. Eu também, gente. Eu tô nessa luta, ó. Depois que eu li esse livro aqui, li e reli, né? Tô sempre lendo e relendo, tá até marcadinho aqui todas as... Li e reli várias vezes. Eu sempre fico pensando, poxa, tenho que liberar esses apegos. Os apegos são muito perigosos na vida da gente. Meu Deus do céu. E quando a gente identificar esse apego, né, a gente vai rezar. Vamos rezar para Nossa Senhora, né, também nos ajudar a desapegar dessas coisas, né? Pedir perdão para Deus por se apegar a estas coisas, porque a gente faz disso um Deus. E isso impede muito a nossa jornada rumo à santidade. Tá bom? Vamos tirar aquela foto pra gente encerrar a nossa live, tá? Vou fazer a posezinha aqui e vocês tiram e me marcam que eu coloco vocês aqui. E muito obrigada, um beijo no coração de vocês, fiquei muito feliz
de voltar hoje com o nosso evento. Pode agendar sempre aí Quinta das Águias, que sempre vai ser um tema bem especial na quinta-feira, bem especial. E durante a semana, acredito que a gente vai ter mais lives pra gente conversar mais também, tá bom? Beijo no coração de vocês. Deus abençoe, Deus abençoe, né? Vamos estar sempre dispostas à vontade de Deus sem medo, né? Sentir o coração abrasar com muita fé e na luta pelo desapego. Fica com Deus. Beijo no coração. Muito obrigada. Amo muito vocês. Deus abençoe.